No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Nesta terça-feira, 29 de abril de 2025, deixa eu mandar um abraço aqui para todos os irmãos que têm nos acompanhado. São muitos irmãos que nos ouvem todos os dias. A gente transmite aqui um abraço forte para todos vocês, com muito carinho, que separam um tempinho. Irmãos que nos ouvem aí no YouTube, enfim, é uma grande audiência. A gente não diz nome aqui, porque senão a gente vai levar muito tempo falando de parceiros, de irmãos que ouvem, compartilham, nos ajudam em oração, nos dá o carinho da audiência. Muito obrigado, viu, pela companhia, né? Sabe que sozinho nós não conseguimos absolutamente nada na vida, muito pelo contrário, né? E com essa corrente de irmãos e irmãs que sempre nos apoiam, aí com audiência, com orações, e muitas vezes até nos apoiam também, por que não, com ajudas para que a gente possa nos mantermos focados dentro da medida do possível e mantermos os nossos programas de rádio, o Minuto da Unicidade. Enfim, Deus abençoe vocês todos, viu? Veja bem, vamos continuar falando sobre a oração do Senhor Jesus, lá no capítulo 17 de João, que nos debates a gente é questionado sobre os temas, né? O que acontece dos debates como trinitários? É que eles descarregam um monte de texto. Você vai ver essa semana nós falando aqui somente sobre João 17. E muitas das vezes o oponente da gente vai lá e cita esse e outros textos que requer uma reflexão esmiuçada, pelo menos detalhada, para que se atinja, né? A Bíblia não é assim. A mensagem da unicidade não é você descarregar um monte de texto e cada tema são separados. A gente fala por tema. Eu procuro me ater ao tema. Estamos falando sobre o quê? Sobre João 17, Jesus orando lá, são duas pessoas aí, um orando para outra. Bom, é assim que interpreta a filosofia, ou melhor, né? A filosofia, né? O conceito trinitário. Ouça o que Jesus diz aqui, vou ler mais 2 versículos, né? Diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Então, se ele está orando, evidentemente tem alguém ouvindo, ele está se dirigindo a alguém. É assim, a mente humana consegue entender apenas dessa maneira. E ele diz no verso 5: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João, eu li aqui o 17, versos 4 e 5. Veja que para a doutrina trinitária, aqui eles, olha só, eles, aliás, tripudiam em cima desse versículo. Você que está me acompanhando aí na Rádio Betel, isso aqui para eles, né? O problema é que quando eles vão debater com testemunha de Jeová, eles viram unicistas. Eu falei isso no último debate que eu participei no dia 10 de abril. Na hora que o senhor for debater, que eu vou debater tal dia com um testemunho de Jeová, aqui você vai ver um unicista aqui 100%, porque ele vai ter que arrumar uma explicação para isso. Porque primeiro Deus diz que não divide a glória dele com ninguém. E aqui ele está dizendo que, glorifica-me junto de ti mesmo, no mesmo nível, né? Junto dele, do Pai. Mas e aí quando a Bíblia apresenta, ou o próprio Jesus se apresenta como sendo esse Pai? Tem um monte de texto que ele fala: eu sou o Pai. Filipe fala: eu quero ver esse Pai que o senhor está tanto falando dele aí, que vai para ele, cadê ele? A gente precisa ver. E Jesus falou: não tem Pai fora de mim, não tem outro. Eu estou há tanto tempo com você e você não me conhece, Filipe? Basta você ler lá o Evangelho de João aí mesmo, no versículo, uns capítulos antes, 14, versos 6, 7, 8, por diante, você vai ver algo profundo ali. Ora, se ele se apresenta como sendo esse Pai para Filipe, agora ele está orando para o Pai, né, para esse Pai, como que é isso? É por isso que Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 8, verso, se não me estou equivocado, 45, 47, por ali, ele fala assim: vocês são incapazes, vocês não podem ouvir a minha palavra porque são incapazes de ouvi-la, vocês não têm condições de entender aquilo que eu falo. Eu falo mesmo de uma maneira que vocês não vão entender mesmo.
E o profeta Isaías já falou: tendo ouvidos não ouvem, tendo os olhos não veem. É para os judeus que ele estava falando isso, para a liderança religiosa que ele está falando: ó, vocês vão ouvir minha palavra várias vezes, mas não vai entrar em vocês, não vão entender, vão ter qualquer interpretação, menos a que é para ser interpretada. Porque tem que ter humildade, tem que ter um espírito muito manso, tem que ter uma conexão com o Eterno muito grande, tem que ser pequeno, tem que ser humilde, para poder entender esta maravilha. Mas vamos lá. E aí, Tony, mas como é que você explica? O primeiro ponto é que ele é o Pai da eternidade. Isaías 9,6 não diz que ele é o Pai da eternidade? Se ele é o Pai da eternidade, já que ele sendo, né, vamos dizer assim, né, reformular, se a gente coloca na condicional, mas eu estou falando do ponto de vista da doutrina trinitária, que reconhece que ele é o Pai da eternidade, né? Pelo menos Isaías 9,6 diz que ele é o Pai da eternidade. Paulo diz que Deus, não um filho de Deus, diz que o próprio Deus foi manifestado em carne. 1 Timóteo 3,16. Eu não estou falando aqui nada que não está escrito nas Escrituras. O próprio Cristo fala: eu não vou deixar vocês órfãos, mas voltarei para vocês. Que só deixa órfão quem é pai. Então ele é o Pai, ele é Deus. Pelo menos é o que Tomé diz, né? Senhor meu e Deus meu, né? E não tem dois. Mas aqui nesse texto de João 17 dá a entender que tem outro pai além dele, que são duas pessoas, porque um está orando para a outra. Meus irmãos, se ele está na condição humana, se ele se fez carne, se ele se tornou um de nós, semelhante a nós, já explica muita coisa. Só que não há essa divisão. Nós falávamos no programa de ontem, vê aí essa errada que ele fala mais adiante, mais abaixo, eu comecei de trás para frente, né? Se há essa errade, é a unidade, ou melhor, não é a unidade, é a fusão, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma mistura heterogênea, já vou falar, né? Aquele negócio de química que a gente aprende, né? Heterogênea, que mistura as duas substâncias numa só. Ou seja, a humana e a divina sendo inseparável, entrelaçado. Essa é a errada, não são duas pessoas. É o que ele está ensinando. Agora, na condição de homem, ele tinha que orar, tinha que jejuar. Por isso a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 13, ele próprio diz lá, João 13, ali depois do verso 10 em diante, ali ele fala: eu vos dei exemplo para que assim como eu fiz, façais vós também. Então ele tinha que orar. A Bíblia diz: todo aquele que é santo orará a ti. Então ele não podia, né, falar para nós orarmos, ensinarmos a importância da oração, de pedir, de orar, de, né, buscar, se ele mesmo não levava uma vida de oração, porque, né, ele não veio aqui como Deus. Por isso o Paulo fala: sendo Deus, não teve essa, como é que fala? Não chegou aqui com essa finalidade: eu sou o Deus, vocês vão me adorar. Não veio para cá com essa finalidade. Mas e aí, Tony, você está enrolando, está dizendo... Eu estou dizendo o seguinte: partindo do ponto de vista, partindo do conceito unicista, que ele é o único Deus, que ele é o Pai da eternidade, que ele é o próprio Pai, essa parte você já entendeu? Muito bem. Agora vamos explicar esse detalhe que não quer calar. Glorifica-me com a glória, né? Glorifica-me tu, ó Pai, como um homem orando. Ele está orando pelos discípulos, está orando aqui primeiro por ele próprio, né? Fazendo uma oração por ele, depois ele começa a estender essa oração aos discípulos. Você está entendendo? Captou aí o time da questão? No mesmo capítulo ele ora por ele, ele pede por ele, pede a quem? Volto a dizer, ele é o próprio Pai, não pode ter outro Pai além dele. Mas já que ele está na condição humana, ele tem que orar. Mas achado ali naquela condição de homem, ele ora como todo homem ora. Ele ora, ele busca e ele intercede. Então glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo. Então são dois dividindo glória lá no passado, antes que o mundo existisse. Veja bem o Jesus homem orando. Jesus homem. Paulo diz lá, 1 Timóteo 2,5, né? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, homem. Então aqui é o Jesus Cristo, homem, orando. Muito bem. Glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, antes que o mundo existisse, o Messias já existia? Fica essa pergunta, que é o Jesus homem que está orando aqui. Então ele já tinha lá no passado uma glória?
O profeta Isaías fala no capítulo 53 da humilhação e a glória do Messias, antes de Jesus nascer. Por quê? Nós precisamos entender um detalhe muito importante. Eu vou chegar lá. Ouça até o final, porque eu vou chegar lá no ponto-chave da questão, para você que é unicista ou trinitário, entender, pelo menos ouvir, pelo menos entender o espírito da letra, né, do que foi escrito. Vamos lá. Vou ler aqui um versículo para você, mas Isaías também fala sobre isso. Diz assim, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele que no céu creu, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Então Deus, ele chama as coisas que não são como se fossem. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, ele já desde o princípio, ele não está no espaço matéria que nós estamos aqui, passado, presente e futuro. Deus habita na eternidade, diz o profeta Isaías. Ele habita na eternidade, habita lá na eternidade, fora do tempo. Então, passado, presente e futuro, para a gente, nós vamos aqui se situar no tempo, né? Dividido em 3 fases, passado, presente e futuro. Deus não vê desta forma. Para Deus, passado, presente e futuro é a mesma coisa, porque o que vai acontecer ainda para ele já aconteceu. Então, a crucificação de Cristo, a glória, que ele está orando o quê? Glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, Cristo vem sendo anunciado desde a eternidade. Cristo homem. A crucificação, o plano de salvação foi traçado lá. Tudo, já está tudo escrito, tudo está acontecendo, já está tudo. Nada, Deus não é pego de surpresa em nada. Quer uma prova disso? Olha o que diz 1 Pedro capítulo 1, verso 20. Vai ouvindo até o final. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Outro detalhe aqui que você precisa entender também, vou ler outro texto aqui, lá em Efésios capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso também dizendo mais ou menos naquela linha que Cristo está orando lá. Como também nele nos elegeu antes que o mundo existisse. Ou seja, Jesus está pedindo aquela glória que já foi anunciada, ela glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, o Messias era tão exaltado, o seu sacrifício, a sua vinda a esta terra, já foi falado lá do princípio, o Jesus homem já foi exaltado lá em cima, muito falado, muito aguardado naqueles tempos. Por exemplo, o reino, para você que é milenista, né, que crê no milênio de Cristo, que vai estabelecer seu reino, né? Então ele já não tem a glória dele, que já é anunciada antes dele estabelecer o governo. Você está entendendo como é que eu estou falando? Você está compreendendo aí o que eu quero dizer? O governo não vai ser estabelecido, vai ser um período maravilhoso, né? Vai ser aquela coisa gloriosa, vamos reinar com ele, inclusive. Você pode orar pedindo para ele, Pai, me honra, né? Me deixa participar dessa maravilha. Você pode orar também da mesma forma. Não é verdade? Outro texto também que nos dá, eu estou falando aqui para você entender, resumidamente aqui. O tema é bem gostoso de se debruçar sobre ele, mas veja bem, olha só o que diz Apocalipse 13, verso 8. E adoraram a todos os que habitavam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Agora falando do Cordeiro. Aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O Cordeiro também foi crucificado antes que o mundo existisse. Então temos que dizer que Jesus foi morto lá em cima também, junto com o Pai. É na mesma linha. É no mesmo... Veja, eu não saio do tema. Eu abro aquele parênteses para explicar detalhadamente, mas eu estou dentro do tema. Então, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Ele estava ali junto do Pai, é isso que quer dizer? Junto com ele sendo glorificado, adoravam-se aos dois lá em cima, antes do mundo existir, é disso que ele está falando?
É essa a interpretação? É essa a exegese que você entende? Quer dizer, ele estava junto com o Pai lá em cima adorando, 2 recebiam adoração, 2, cadê o outro? Não são 3? Só vê 2 aqui recebendo adoração, tendo a mesma glória, igualzinha, junto com... Adorava-se o Pai e o Filho, as 2 pessoas lá. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando, eu quero que, né, como homem, vamos dizer assim, ser honrado e glorificado, do que foi anunciado antes da fundação do mundo. No mesmo nível, porque é o mesmo Deus. Quer dizer, o Cordeiro foi morto também antes que o mundo existisse, segundo Apocalipse 13, verso 8. O Cordeiro já foi morto lá na eternidade. Lá o Cordeiro foi crucificado lá na eternidade. Como isso acontece? Porque Deus, Romanos 4, 17, tem também Isaías, se eu não me engano agora, eu acho que é Isaías 46, 10, aí tem que dar uma verificada, mas Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Na oração de Jesus, ele já foi glorificado, está só orando para, ali como homem pedir, quero, você está compreendendo? E o estudo é muito glorioso, não se trata de duas pessoas, mas aí num debate, como que a gente vai ter o tempo necessário para falar, porque o cara quando ele faz essa pergunta no início da fala dele, ele já disse outra, não, mas Jesus está à direita do Pai lá intercedendo, e que não sei o quê, e Jesus não sabe o dia que vai voltar, então ele não pode ser Deus, por isso o cara já mandou essa pergunta, mandou 300, você nem refletiu sobre a primeira, ele já mandou 200. Assim acontece nos debates, infelizmente. Faz-se uma pergunta e já manda logo outra, e outra. O cara acaba... Aí depois, o cara está confuso, o cara está enrolado, o cara não sabe sair dali. Não é. É que, nesse bloco, vamos responder essa pergunta? Vamos falar só sobre esse tema aqui? Vamos. E aí, fica tranquilo. Cada um fala dentro daquele tema. Fica bonito, fica um negócio bom. Mas bombardeia-se com um monte de perguntas. Eu vou passar a levar também minhas listas de perguntas, que eu tenho mais de 50 perguntas para Trinitário responder. Eu quero ver como é que fica nos debates, Mas a gente deixa esse estudo importante, você considerar essas informações, e a gente agradece aí o carinho dos irmãos. A gente vai sempre falar sobre isso. Estamos elaborando um estudo para dar uma palestra e vai ser uma bênção. Você pode também entrar em contato conosco. A gente tem um grande prazer em fazer uma live, alguma coisa que não der para ir pessoalmente, a gente vai participando aí com você aqui no programa Minuto da Unicidade, e aqui também como um quadro dentro do programa Nossa Voz. Nesta terça-feira abençoada, que Deus tenha nos abençoado de maneira rica e poderosa. Nós vamos aqui a um louvor para quem está na rádio. Amanhã não tem programa Nossa Voz, então aqui na rádio a gente volta a falar mais sobre este tema na quinta-feira. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.